né? Então, esse é um erro comum. Então, às vezes a gente tá com terapeutas, com psicólogos, com não sei o quê, sem nenhuma crítica a ninguém, né? Mas que, na verdade, vivem questões profundas na sua vida amorosa. Claro que muitas vezes a gente não sabe, né? Mas ali são pessoas que muitas vezes não vão nos ajudar a resolver aquilo que a gente precisa. Elas também não conseguiram, até porque a gente acaba se atraindo também, né? Muitas vezes mutuamente. Ou eu vou procurar amigas que também não estejam resolvidas, ou eu vou falar com familiares muito bem intencionados e que me amam muito, mas que vão começar a me dizer coisas que muitas vezes vão me deixar mais confusa e que não me levarão para o verdadeiro caminho de solução. Então aqui já fica essa dica, né? Não dica, mas essa questão profunda de buscar resolver suas questões com alguém que já tenha minimamente alcançado esse caminho e que já saiba trilhar esse caminho, né? Essa pessoa, às vezes, são pessoas que podem me ajudar muito em outras coisas. Pode me ajudar a ganhar dinheiro, pode me ajudar a resolver isso, pode me ajudar aquilo, né? Mas olhe muito bem para isso. E a gente cai nessa cilada, né? Que eu vou dizer assim. Porque sim, são as pessoas mais próximas e a gente não percebe que inconscientemente a gente se conecta com essas pessoas mais próximas também por similaridades de dinâmicas. E aí a gente acaba vivendo naqueles lugares ali, né? Então tomar muito cuidado, que esse é um erro muito comum. Outro erro é tentar fazer tudo sozinha, né? Ou com a ajuda de pessoas que ainda não conquistaram esses resultados que você almeja em sua vida. É a mesma coisa que eu falei ali, tanto dos familiares quanto outros profissionais, amigos, pessoas que não conquistaram esses resultados na sua vida, na vida deles. Por mais bem intencionado que essas pessoas estejam, elas não vão conseguir me ajudar a caminhar nessa direção, né? Então, não é sobre habilidades, não é que aquela pessoa é ruim, ou me deseja mal, ou nem nada. Mas aquela pessoa não está apta para me ajudar a caminhar naquele movimento, naquele processo. E é muito incrível, é tão óbvio, mas às vezes a gente passa uma vida inteira e não consegue enxergar isso, né? Outra questão é que as mulheres fortes, elas também têm muito uma dinâmica de tentar fazer sozinha. Então, assiste uma aula gratuita aqui, assiste um negócio ali, assiste assim, vou fazer, vou resolver e tal. E isso também é uma pedra de tropeço. Eu falo porque eu sou também essa mulher forte e já quebrei muito a minha cabeça, né? E já perdi muito tempo tentando fazer coisas, tentando aprender de um jeito e tentar fazer. E, na verdade, a minha vida começou a fluir muito mais em todas as áreas a partir do momento em que eu comecei a ser cada vez mais assertiva em pedir as ajudas para as pessoas que mais poderiam me ajudar naqueles pontos, tá? Então, isso é algo que prestem atenção, porque isso muda o resultado. Isso é o que pode fazer com que no final de 2025 você esteja vivendo uma vida que você ainda nem imagina que seja possível, não acredita hoje que seja possível, ou então você continuar só vivendo a mesma vida que você já vem vivendo nos últimos anos. Na verdade, pior, tá? Porque tudo que não é resolvido acaba piorando, né? Todo problema que não se busca uma solução efetiva, ele tende a piorar com o passar do tempo. É uma bomba relógio. Então, toda vez que você não resolve algo, a tendência é que daqui 1 ano, 2 anos, isso esteja pior. Isso é óbvio, né? Mas a gente também, o óbvio precisa ser dito, porque a gente tá tão mergulhado na dor e não enxerga o óbvio, né? Não enxerga o óbvio. Então, é para trazer esse nível de consciência para vocês. E um outro erro muito comum é não acessar a nossa cura completa, né? Não seguir o método, dar um passo, parar, recair nos padrões antigos e ficar totalmente perdida. Isso também é uma questão comum, tá? Que acontece com a gente, né? Com mulheres fortes. Primeiro por não seguir um método efetivo, talvez, tá? Primeiro por não seguir um método efetivo. Depois, também por não seguir um método completo. Muitas mulheres começam, iniciam o processo, já tô ótima, já não preciso de mais, dali a pouco recai, né? Eu falo que, por exemplo, aqui no meu método, são 3 pilares e a gente precisa trabalhar os 3 pilares. São 3 pilares e 4 passos da jornada, tá? Então, por exemplo,
se eu não acesso a conexão com o meu feminino, a reconciliação com o masculino, e não rompo a dinâmica inconsciente de solidão, que nós chamamos de plano secreto de solidão, e cada um deles, cada uma dessas raízes tem suas próprias raízes, tem as dinâmicas que precisam ser trabalhadas, né? Isso vai desmembrando aqui. Se a gente não faz isso, se a gente não segue um processo, muitas vezes essa cura vai ficar incompleta. E aí eu abandono isso no meio do caminho, e isso vai fazer com que eu recaia ou não alcance os resultados que eu preciso. Isso é muito característico das mulheres do feminino ferido, né? Elas não têm persistência para continuar, ou também acham que já melhorou, que já não precisa, e tenta seguir sozinha, e esse é uma grande pedra de tropeço. Agora, se você está dentro de um processo em que você tem o direcionamento, tem o método, tem o acompanhamento, e vai seguindo, porque, gente, recair em padrões antigos, nós vamos recair. Eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês por que a gente recai, e recai muito. E por isso que a gente precisa de pessoas que peguem na nossa mão e que compreendam do processo para ajudar a gente quando a gente recai, né? Temos algumas mentoradas aqui, poucas aqui, mas algumas mais antigas, e elas sabem, né? Podem talvez falar o quanto recai, o quanto faz diferença você estar num grupo seguro, né? Tendo uma guiança, uma condução para te ajudar a sair daquele padrão e voltar, tá? Então, esse é um erro também. E o último erro aqui, tentar resolver de uma maneira simples um problema que é um problema complexo, né? Na verdade, a gente precisa de um método e precisa de acompanhamento, isso que eu acabei de falar. O que é um problema complexo e uma tentativa de resolver de um jeito simples? Relacionamentos são sempre, sem exceção, complexos. Por que são complexos? O que é algo complexo? É algo que eu mexo aqui e vai reverberar em outros lugares, tá? A complexidade vem disso, assim, eu mexo numa questão aqui, num ponto aqui, melhoro aqui, e eu preciso agora entender como é que isso vai reverberar em outros pontos do sistema, em outros pontos do processo, em outros pontos do fluxo, tá? Então, isso é complexo, porque aí a partir disso eu faço algo aqui, preciso entender como é que vai reverberar lá, o que de lá vai voltar para cá e como que a gente vai ajustar isso. Complexidade. O que seria tentar resolver de um jeito simples algo que é complexo? Primeiro, nunca algo que é complexo pode ser resolvido de uma maneira simples. Nunca. Segundo ponto, né? Então, aí a questão, o que é resolver de uma maneira simples? O meu marido não me sinto mais interessante para o meu marido, estou insegura, acho que ele não está me desejando mais, ou me vendo mais, ou não sei o que. O que eu vou fazer? Para academia, compro roupa nova, faço procedimento estético. É um movimento simplista de achar que se você mudar uma coisa no externo, o seu marido vai gostar, vai te desejar mais. E sim, ele pode durante um tempo, só que você não está levando em consideração os verdadeiros pontos que levaram ao afastamento, toda a complexidade que levou aquela relação a chegar naquele ponto, aquela desconexão, aquele esfriamento. E sabe o que geralmente está por detrás disso? Desequilíbrio na relação de casal. Um dos dois fez demais pela relação, se doou demais, ou virou mãe do marido, ou virou a filha do marido, né? Ou ficou muito exigente, ou críticas, reclamações, ou postura da mulher solitária, de fechamento, de não querer ajuda, de mostrar para ele que não precisa. É isso que desconectou. É isso. Então, a mulher que tá lá, linda, maravilhosa por fora, é muito bom, continue e faça. Só que entenda que não é isso que vai resgatar a conexão do seu casamento. É simplista demais. É ignorar todo o processo verdadeiro de transformação. Diferente de quando eu atuo nas raízes e nas causas de todos esses movimentos que nos levaram a chegar onde chegamos, traição, desconexão, entender quais os passos eu tenho que dar para resgatar cada uma dessas situações
E junto disso, cuido do meu físico, cuido do meu emocional, até porque eu vou cuidar não pro meu marido me desejar, eu vou cuidar porque eu sei o valor da minha própria vida. Essa é a grande diferença, né? E eu me amo em primeiro lugar e, obviamente, o outro vai me olhar com novos olhos. O outro me vê a partir da maneira como eu me vejo. Então, olha que grande complexão. São várias coisas aí junto de um outro, mas aí não. A pessoa quer lá comprar um guarda-roupa novo, fazer um monte de procedimento estético, fazer não sei o que, ir no salão toda semana, emagrecer, fazer academia e acha que é isso que vai resgatar o casamento. Não, isso pode ser bom pra você, ótimo, maravilhoso, seu marido pode ficar muito feliz com isso, tudo certo. Mas não é isso que vai resgatar o seu casamento. Isso precisa estar muito claro, né? Então, esses são os erros. Ah, aprende técnica de sexualidade e faz isso e faz aquilo. Ótimo, aprenda sim, mas ajuste todo o processo, ajuste todo o movimento. Isso vai fazer diferença, tá? Então, problemas complexos precisam de soluções complexas. Eu preciso, relacionamento, ele é explicado aqui dentro desse grande movimento, né? Da física quântica, em que o observador altera o observado. Eu vou precisar acessar as minhas curas, por isso que as mentoradas entram lá, ah, mas eu fiz isso, mas o que eu faço para mudar meu marido? Mas o que eu faço para mudar meu marido? Mas o que eu faço para mudar meu marido? Você não vai mudar seu marido, você vai mudar você. E à medida em que você muda, você vai despertar questões ali. E à medida em que desperta algo nele, a sua postura vai mudar o jeito que ele olha para você, vai mudar a sua autovalorização, a sua autoconfiança, o seu poder pessoal, a sua autoestima, a sua capacidade de colocar limites, o fato de você não ser mais uma codependente emocional, o fato de você não vibrar mais em dinâmicas de solidão. Isso vai fazer que ele tenha uma nova forma de olhar para você. É isso que vai começar mudando. E não é por ele, é por mim. Eu preciso fazer isso e vai reverberar um monte de coisas lá. Vai, não tenha dúvidas. E aí, à medida em que isso for reverberando, eu vou sentindo e aí a gente vai fazendo os ajustes na caminhada. E esse é um movimento complexo. E a gente sempre terá um gargalo nesse movimento. Agora eu preciso ajustar aqui, né? Porque quando eu liberei esse fluxo aqui, abriu um novo gargalo, né? Eu tenho agora um novo gargalo, que é, por exemplo, talvez o processo dele. Então, eu vou ter que aprender a lidar com o movimento dele, ter paciência com o processo dele, esperar o tempo dele, continuar, entender quais os movimentos, por exemplo, do masculino, que movem a alma masculina, para eu tentar acelerar, incentivar o movimento de cura e de transformação dele. E assim, né, com muita sabedoria, com todo esse movimento interno, é que vamos conseguir fazer movimentos externos e gerar novos resultados no nosso casamento. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Tá tocando o coração de vocês? Deixa eu ver. Eu tinha um comentário aqui. Tá. Ela falou, né, que a Dalgisa falou que era o que ela fazia, né? Criticava os pais, enfim, né? Então tá bom. Então já expliquei essa parte aí. Bom, então qual que é a verdadeira raiz do problema, né, de repetição dos padrões familiares? Aonde que está? Está nas nossas lealdades familiares inconscientes. Nós somos profundamente leais à nossa família, ao sistema familiar, e essa lealdade nos deixa cegas, emocionalmente cegas, e cegas nós apenas continuamos repetindo padrões, de olhos fechados, jurando que eu vou fazer tudo diferente, mas fazendo tudo igual, às vezes pior, porque eu não tenho a força, talvez, que os meus antepassados precisaram ter para superar determinadas coisas, e eu vou ter que, né, e às vezes vai ficando mais pesado para mim até do que foi para eles repetir aquele mesmo destino. O que são
as lealdades familiares inconscientes, invisíveis, né? Nós, enquanto seres humanos, seres sociais, nós temos uma necessidade essencial e intrínseca que é de pertencimento. Nós fazemos qualquer coisa para pertencer a grupos, especialmente o nosso grupo familiar, porque pertencer para um ser social significa sobreviver. Não pertencer me leva a sérios riscos de morte. O que é isso? Uma criança que é abandonada ou excluída do ciclo familiar, ela vai morrer inevitavelmente, ou se alguém não cuidar dela, né? Ela vai morrer, porque ela não sabe fazer nada sozinha. Nada. Não sabe comer, não sabe se trocar, passa frio, passa fome, não sabe falar, não sabe nada. Diferente dos animais na selva, na floresta, em que um dia, 2 dias, 3 dias, eles já saem para caçar, já voam, já andam e rapidamente, né? A gente não. Então, pra gente, pertencer significa sobreviver. E por isso, a gente inconscientemente faz tudo para pertencer ao nosso sistema. Por isso, inconscientemente, a gente acaba repetindo padrões, porque a gente não compreende muitas vezes, né, por causa das culpas que eu vou falar daqui a pouco, a gente não compreende que eu tenho medo de, se eu fizer muito diferente, se eu me destacar demais daquele padrão, se eu for muito diferente, eu tenho medo de quê? De não ser amada mais por aquelas pessoas, de ser expulsa, de não ter o meu lugar de pertencimento, né? Imagina, todo mundo vem de uma situação difícil e alguém vem e se desponta demais. Essa pessoa fica o quê? Isolada, né? Ela fica sozinha. E muitas vezes ela vai mudando o comportamento dela e ela é extremamente criticada e julgada por aquele núcleo pelo fato dela estar com resultados diferentes, e aí eles começam a questionar. A gente tem muito medo. No fundo da nossa alma, a gente tem muito medo de romper os padrões familiares, porque a gente inconscientemente sente culpa de ser mais feliz que os nossos antepassados, né? E junto disso, a gente tem medo de perder o nosso pertencimento, que é aquilo que move a nossa alma, especialmente inconsciente.